lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. 1 Pedro 5, verso 7, gotinhas da verdade. Mais um tempinho de aprendizado na palavra do Senhor. No vídeo anterior, falamos sobre uma data que não vale a pena lembrar. Mas, visto que ela tem paralelo com aquilo que estamos estudando, vamos lembrar. 22 de outubro de 1844, século XIX, baseado na visão das 2.300 tardes e manhãs de Daniel 8:14, aquela visão que Daniel teve. Baseados ali, começou-se a pregar que Jesus voltaria no dia 22 de outubro de 1844. Guilherme Miller, pastor batista, norte-americano, fazendeiro, oriundo da vida militar, um estudioso das profecias. Mas que pena, ele foi infeliz na interpretação da visão das 2.300 tardes e manhãs. Ele começou a pregar que Jesus voltaria nesta data, 22 de outubro de 1844. E não foi só ele. Outros pregadores se envolveram. Em resumo, houve um avivamento por causa desse tipo de pregação. Entrou uma euforia nas igrejas. Se envolveram outros líderes, leigos, homens, mulheres, diz a história, até uma criança, uma menina que pregou. Ela pregava com tanto fervor que ela atraía multidões. E os cristãos admitiram. Aliás, parte dos cristãos. Os fiéis não entraram nesta farsa, mas uma boa parte dos cristãos sentiu, experimentou um certo avivamento em relação ao advento, isto é, a volta de Jesus. Foi nesse tempo que começaram os chamados movimentos adventistas. Por quê? O termo adventista ligado a advento, que fala da volta de Jesus. Foi de entre esses vários grupos de adventistas que surgiu a denominação hoje forte, chamada Adventista do Sétimo Dia. A gente não está fazendo uma crítica a esta denominação, assim como a gente não está fazendo uma crítica à denominação, à Igreja Batista, pelo fato
de o pioneiro, o primeiro que começou a pregar que Jesus voltaria no dia 22 de outubro, foi um pastor batista. Estou mencionando apenas por ser fatos históricos. Então, aconteceu esse pseudo-avivamento. Muitas pessoas creram, conforme eu já disse, os fiéis àquilo que Jesus disse, porque Jesus disse, olha, eu não sei do dia, eu não sei da hora, nem eu sei, nem os anjos, só o Pai que está nos céus. Numa linguagem nossa, Jesus estava dizendo, isto é um segredo guardado em 7 chaves. E teve o grupo fiel que não creu, não aceitou esse tipo de pregação. Mas muitos e muitos entraram nessa, admitiram, creram e esperaram. E Jesus não veio. Ficou na história esta data como dia do desapontamento. Conforme falamos ontem, nem é preciso repetir o trauma que ficaram os cristãos. Mais incrível, nós vamos ver no decorrer de nosso relatório histórico, nós vamos ver que tudo isso, embora provocou incredulidade, muitos perderam a fé, muitos afastaram da igreja, dos cultos, passaram a não crer em nada, mas surgiram grupos que, esses grupos, eles não se deram por derrotados, eles foram pesquisar, estudar com mais afinco. E surgiu um outro ensinamento ainda pior. Alguém começou a ensinar que, na realidade, Jesus veio nessa data, que o erro de interpretação não foi em relação à data, foi em relação ao local. Nesse dia, Jesus mudou de santuário. Ele, lá no céu, ele mudou de um santuário para o outro, para encerrar o seu ministério sacerdotal, que, dá para dizer já, Jesus não tinha terminado na cruz, misericórdia. Jesus, quando deu o seu último suspiro lá no Calvário, ele disse, está consumado. E quando ele disse isto, o véu do santuário do templo dos judeus foi rasgado de alto a baixo, mostrando que agora os homens não precisavam de ritualismo, de legalismo, que o caminho estava aberto, que Jesus era o único mediador entre Deus e os homens. Tudo estava consumado, mas essa gente, eles inventaram que Jesus veio sim. Não veio aqui na terra, porque na profecia diz, na visão de Daniel 8,14, está escrito, quando Daniel perguntou, aliás, quando o anjo respondeu para Daniel, até
2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Eles, a princípio, na profecia, pregaram que esse santuário seria a terra, que Jesus viria aqui e com o fogo purificaria a terra, tendo a terra como santuário. Agora mudaram, era o santuário celestial. Que absurdo! Isto, segundo eles, é chamado de juízo investigativo. Então, do dia 22 de outubro de 1844 para cá, Jesus mudou de lugar. Está nesse santuário intercedendo por nós. Simplesmente heresia. Erraram na interpretação das 2.300 tardes e manhãs. E alguém quis blindar, fazer uma blindagem naquela interpretação falsa, naquela decepção, e acabaram criando algo ainda mais decepcionante. A gente vai continuar nos próximos vídeos, mas vamos esperar a volta de Jesus sem especulações. Quando não entendemos, vamos buscar a revelação, o socorro de Deus. Mas o básico é: mas aquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos, nem o Filho, senão somente o Pai que está nos céus. Vamos ficar sempre nessa. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém e amém.